Olá, tudo bom? Hoje é quinta-feira, a gente está continuando, dando continuidade. Não vou falar muito não, eu já vou direto ao assunto aqui, direto ao tema, tá? Então a gente está falando sobre esse livro, Como Se Tornar Sobrenatural. A gente está no segundo capítulo e a última coisa que a gente falou do nosso encontro, você não viu, vai lá, assiste, depois você volta para esse. Eu estava falando sobre a memória, né? Como que a memória se fixa? A gente tem aquela, eu até fiz os paralelos aqui, que são as redes neurais, então, tanto para dirigir um carro, tomar banho, todas as coisas que você vai fazer, então você tem passo a passo que, graças a Deus, você não precisa pensar, é automático, né? Então, isso agiliza, facilita a nossa vida, é pela repetição, e quanto mais emoção tem alguma situação que você viveu, mais aquilo vai ficar fixado. Então você pega, por isso que os traumas, olha a parte negativa e positiva, a gente tem que saber como é que funciona todo esse aparato aqui, pra gente poder fazer as coisas boas. Imagina aquele povo que vem com teoria da conspiração. Gente, eu tô falando isso, mas é verdade. Infelizmente. Essa coisa do trauma individual, coletivo, com guerras, né, e conflitos, medo de escassez, ou então abuso, né, de uma pessoa e todas as coisas que o valham, né, dessa espécie, tem emoções muito fortes. Então, muitas vezes chegam a gerar até uma dissociação, porque é uma memória que ela vai ficar presa, vai ficar te influenciando, ela vai para o inconsciente, mas ela é tão difícil de lidar que você não consegue ter essa noção. É uma forma até de criar dissociação, né? Então, presta atenção como que as coisas são criadas, porque o povo que controla nós, que sabe muito bem disso. Agora, você sabe como isso funciona? Você sabe como usar a teu favor? Então, presta atenção, porque isso é ouro, gente. Usar a teu favor as coisas, não ser usado, né? Então, vamos lá. Quanto mais você repete um pensamento, escolha, comportamento, experiência ou emoção, mais aqueles neurônios são acionados e reunidos, e mais eles manterão um relacionamento a longo prazo. Então, gente, eu acho que Jesus, quando veio há 2000 anos atrás, ele disse umas coisas mais ou menos assim: tudo começa no pensamento da gente, tudo começa como um hábito de pensamento, de ideias, né? E vocês vão ver que não só isso muda a nossa realidade, porque atrai situações e fatos, como também muda a realidade física. Isso é muito louco, mas vocês vão ver aqui porque eu vou explicar direitinho. Senta que lá vem conversa aqui, e que é ciência, gente, provado, comprovado. É seguro dizer que o único lugar onde o passado existe é no seu cérebro e no seu corpo. Vai falar, ai gente, mas como assim? Calma. Calma que vocês vão entender. Quando você começa a ter pensamentos que te causam uma certa emoção, como medo e outras situações de medo serão acionadas e a emoção será intensificada. Então é assim, sabe buraco? Você começa a cavar, né? No começo que você cavou, que ele tá pequenininho, é fácil de sair, porque você dá um pulinho, você tá dentro, você dá um pulinho, você tá fora. Agora, quanto mais você cava aquele buraco, quanto mais fundo fica, mais difícil de sair, não é? Não é verdade? Chega uma hora que você não tiver mais escada, você não sai mais. Por isso que às vezes você acaba precisando muito da ajuda dos outros, né? Daquele hipnoterapeuta que vai pegar a tua lembrança ali, vai trabalhar com ela, né? Do practitioner de Quantum Healing, que é a hipnoterapia avançada, vai fazer. Eu sou profissional para te ajudar nessas coisas. Tem outros também, tem escolha da tua preferência. Mas você vê que você tá na lama, vai lá e procura ajuda, tá? Ou então um psicólogo, que vai ser diferente o trabalho, vai ser mais prolongado, mas faça isso. Não deixe de se cuidar, não deixe de olhar para você para poder sair do buraco, né? Então, aí você fala, por que esse buraco fica difícil de sair? Olha só que interessante aqui, quer ver? Você teve um pensamento, você viu alguma coisa. Você viu alguma coisa, né? Você teve uma informação, chegou até você. Isso vai te gerar um medo, por exemplo, porque vai ter uma lembrança. Quando você sentiu um medo, pensamento se transforma em matéria de uma forma que eu tô falando agora mais genérica, depois vocês vão ver de uma forma assustadora. Mas assim, como é que ele se transforma em matéria num primeiro minuto, num primeiro momento? Porque ele vai acionar a questão química, a bioquímica do teu corpo. Ele vai dar ordens para produzir os hormônios que vão te causar medo, apreensão, vontade de fuga, como o cortisol, do estresse,
também, né? E aí, o que vai acontecer nessas horas? Aquela emoção vai acionar uma linha de volta para o pensamento, buscando outras situações que te causaram temor. Então, quanto mais você fica preso naquela situação, quanto mais você alimenta aquele medo inicial, mais ele se expande para procurar medos correlatos e vai sendo um buraco grande que vai sendo cavado, entendeu? Então vamos lá, ver aqui. Por isso é que é um ciclo vicioso, que um leva ao outro, gente. De pensamento para emoção, de emoção para pensamento, de emoção inicial para um pensamento que tem uma emoção parecida, vem para emoção intensificada e assim fica nesse looping louco. Se os pensamentos são vocabulário do cérebro, os sentimentos são vocabulário do corpo. O ciclo começa onde você pensa, né? E sente e se torna o seu estado de ser. Então, todo o seu estado de ser está no passado. Porque, gente, é repetição. Então, eu vou viver uma coisa nova. Mas quando eu me deparo com uma situação nova, eu vou ter que buscar na minha memória situações parecidas, similares. Quando eu faço isso de buscar situações similares, eu vou trazer as emoções, porque as emoções são como a cola que faz aquela memória ficar guardada, armazenada, com que aquela memória exista. Não existe uma lembrança sem uma memória que dê colorido para ela, né? Então, quando eu faço isso, eu vou responder a situação nova com as emoções que eu tenho, com as informações que eu tenho do passado. Então eu vou decodificar como se eu estivesse vivendo algo que eu já vivi. Isso tem um lado positivo, sim, de me tirar de algumas enrascadas, mas é um preconceito que muitas vezes vai me impedir de ver, de vivenciar o novo, né? Então por isso é que eu tenho que me ligar com o alto, não para descartar as experiências que eu tenho, mas para que eu tenha uma orientação de bússola que primeiro me coloque em dúvida, segundo traz, não de ingenuidade não, porque isso é perigoso e por isso é que nossas experiências nos protegem, mas quando eu ligo com a intuição e com o alto, com a proteção e também com a ampliação, eu posso ter uma orientação espacial de toda uma situação que vê o todo, que vê o coração daquela situação, que vê a verdade naquela situação, o engodo, entende? Então a gente vai ampliando para raciocinar de uma forma emoção e razão de forma unificada. Vamos lá. Com o tempo, fica mais fácil pensar automaticamente da mesma forma. Você cria um conjunto de redes neurológicas padronizadas no cérebro e condiciona o seu corpo a viver emocionalmente no passado. E esse passado se torna o seu futuro. Então, isso que eu estava falando agora, mas só reforçando, lendo aquilo que eu escrevi. Essa repetição faz com que a nossa programação se torne automática. É assim que perdemos o nosso livre-arbítrio para programas. Então, gente, quando a pessoa fala assim, ai, gente, eu tô respondendo no piloto automático, eu tô respondendo de acordo com os padrões que eu estabeleci, né? Aí você fala assim, mas que coisa, o pessoal só fala como se fosse programa de software, como se fosse analogia, né, de computação. Não, esses programas verdadeiramente existem, a palavra vai assumir uma nova acepção e a gente vai pensar, então, em situações que foram gravadas, que pela repetição, né, do dia a dia, de situações outras que sempre foram se repetindo, elas viraram mais ou menos permanente, né? E aí a gente tem, então, uma vida padrão, numa rotina muito estabelecida e fortemente registrada, e fica muito difícil a gente sair disso. E aí a gente perde o livre-arbítrio porque as emoções nos controlam, porque a gente não vê outras situações além daquelas que estão registradas. Então veja o perigo da gente não entender como funciona o universo e como nós nos sabotamos quando queremos realizar outras coisas, porque a gente não sabe do nosso funcionamento. Quanto mais conhecimento nós temos, mais poder nós temos para viver a vida que desejamos. Então vamos lá. A gente tomar uma água aqui, porque eu falo mais como da cobra e é a segunda gravação, então complica o meu lado, né? Vamos lá.
Com o tempo, fica mais fácil pensar automaticamente da mesma forma. Sabe aquelas pessoas que você encontra e conversa? Você está querendo encontrar a mesma pessoa ou não. Ou você se choca porque você fala, essa pessoa mudou tanto porque ela abriu espaço para o novo, quando é positivo, né? Agora, o duro é quando ela está toda traumatizada, então ela precisa curar aqueles traumas, porque senão a vida fica estagnada e é o que acontece normalmente, né? Então, com o tempo, fica mais fácil pensar automaticamente da mesma forma. Você cria um conjunto de redes neurológicas padronizadas no cérebro e condiciona o seu corpo a viver emocionalmente no passado. E esse passado se torna seu futuro. Quando temos uma emoção, criamos uma carga magnética. Ó, agora é o funcionamento, como é que é, hein? Que gruda no pensamento correlato e dispara uma carga elétrica. Então, a emoção, imagina o coração batendo, tá? Ele vai criar uma carga magnética. O magnetismo atrai, lembra? Que gruda no pensamento correlato. Por quê? Porque a emoção vai buscar o pensamento, né? Aí o pensamento que dá aquele tipo de emoção, um fica junto com o outro. Quando você vai nesse pensamento, vai disparar uma carga elétrica. Então você tem o campo elétrico magnético. Então é do pensamento, né? Essa carga elétrica com o magnetismo. O resultado disso é um campo eletromagnético que criamos ao nosso redor, com determinada carga e frequência. Esse campo contém emoção e informação e nos afeta. Então o que é isso? Carla, explica melhor, eu não entendi. Bom, tá bom. Então, quando a gente pensa, imagina que você tem uma nuvem aqui e você tem diversos raiozinhos nessa nuvem, né? Que vai informação da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima. Imagina uma tempestade aqui, né? Então, essa tempestade se forma aqui ao redor da sua cabeça. O que é isso? Eletricidade. Então, você tem um campo elétrico aqui na cabeça. Por quê? Porque você pensa, move energia, a gente produz energia conforme pensa. Por isso que o cérebro é o que mais consome energia, toda energia vai para o cérebro. A gente está cansado, você come chocolate, você está mentalmente cansada. É rápido de repor, fácil de repor, e ele vai utilizar a maior parte da energia, vai ser o cérebro. Aí o coração, você pensou alguma coisa boa ou ruim? O coração ele vai começar a palpitar mais forte, mais fraco, você vai sentir no estômago, né? Uma emoção ruim, que parece que não foi digerida. Bom, tá bom. Quando você sente a emoção, você vai fazer um campo magnético. O campo magnético ele é muito maior, vocês vão ver aqui que depois eu vou trazer para vocês a proporção, o quanto ele é maior. Mas essa emoção aqui que você criou um campo magnético vai se ligar com o pensamento que tem um campo elétrico. Então, você vai formar ao redor de você o campo eletromagnético. E como é que é formado? Quantas emoções você tem no dia? Quantos pensamentos? Que tipo de pensamento você tem? Que tipo de emoção vem junto com esses pensamentos? Pela repetição, porque nós repetimos pensamentos e emoções. Ou então, um tipo de emoção, ele é acionado com mais constância. Porque eu tenho um tipo de filtro de lentes para ver o mundo. Se eu for uma pessoa positiva, eu vou sustentar mais ideias positivas. Não é que as coisas negativas não vão acontecer na minha vida, mas eu vou dar menos valor para elas. Eu posso olhar para elas e falar, foi só um aprendizado, não vou dar tanta importância. Se eu faço isso e não dou tanta importância, aquelas situações vão ser mestres. E as situações boas, ou o jeito bom de olhar para a vida, vai prevalecer. Ai, Carla, mas tem conflito acontecendo, tem tanta gente morrendo, eu não vou sofrer com isso? Depende. Como assim depende? Você vai ser uma pessoa fria? Não é isso. É que assim, ó, imagina que esse é um planeta de provas e expiações que vai se transformar com a transição planetária num planeta de regeneração. Ai, mas não acredito nisso. Não sei, não importa o que você acredita, que você acende a luz ilumina, ou alumia, como dizem alguns, né? Mas o fato é que a questão é que cada um de nós está aqui para aprender alguma coisa. Se eu estiver vibrando na crença de que a luta corporal, física é necessária ou outras coisas, eu vou estar mais sujeita àquilo. Ai, Carla, mas aquela pessoa não pensava nada disso, mas ela estava lá no país, caiu uma bomba na cabeça, coisa e tal. Bom, não sei, alguma coisa ela tinha para aprender naquilo. Pode ser que caia uma bomba na minha cabeça? Pode, mas eu espero que não, né? Então, assim, tudo pode acontecer. A gente não está livre aqui na terceira dimensão. Mas, o que são os karmas coletivos? Nessa Seixinoye a gente aprende muito isso também, né? Se você estiver vibrando de acordo com aquele grupo, ou até antes de nascer você escolheu,
Você pode sair daquilo? Você pode, se você tiver avançado muito na senda do caminho, e aí você está vibrando de outra forma. Mas você não pode ficar vibrando no medo, não é nem castigo, no medo, na ausência, na falta, ou então na crença daquela coisa mais horrenda, porque quanto mais foco, quanto mais atenção você dá na coisa horrível, mais você atrai aquilo para você, para sua existência. Então vamos vibrar alto, vamos abraçar e agradecer, mesmo as coisas que a gente não gosta, não porque a gente quer viver naquilo, mas porque a gente quer que passe. Porque a vida funciona nos seus opostos. Quanto mais você xinga algo que aconteceu, ou as pessoas envolvidas, ou tudo, mais você vai ter aquilo na sua vida. Porque o universo não sabe, ele sabe que você está vivendo aquilo, revivendo, vivendo aqui, mas ele não sabe a diferença entre aqui e fora. E aí, quanto mais você vive aqui, mais você projeta no seu campo eletromagnético que busca mais aquela situação. Então, cuidado com o que você pensa e sente, porque isso vai ser o farol a iluminar uma estrada ruim ou boa, tá bom? Não. Então, aqui, ó. Aí temos que nos lembrar que as diferentes emoções estão numa ordem de ascensão. Ó, isso aqui, vai lá no David Hawkins, Poder e Força, para vocês verem essa ordem de ascensão das emoções, tá? Mas eu trouxe aqui uma ordem crescente só para lembrança, para vivência. Isso não é do livro dele, mas é daquela escala, né? Que também não é só dele, mas ele faz uma coisa incrível de correlacionar com frequências e uma tabela de números também explicando, né? Então, numa ordem crescente, você teria a luxúria, a dor, a vitimização, o sofrimento, a vergonha, culpa, medo, raiva, controle, poder, vontade. Aí vai subindo, gente, a força da vontade, que daí você fala assim, antes, quando você estava no poder, o poder que você está querendo exercer sobre o mundo, você está batalhando contra o mundo. É melhor do que a apatia, é melhor do que certas coisas, mas você está fazendo uma força desgraçada para sair do lugar, você até sai, mas talvez você esteja pisando em muitas situações, pessoas ou situações que vão te trazer um karma. Você não precisa disso, você pode chegar, mas de uma forma diferente, né? Então, a força da vontade aqui também, quando você vai do poder para a vontade, que ainda continua, é que, achei que ficou escuro aqui, mas acho que depois eu corrijo isso. A força da vontade, também de ter as coisas, ela vai gerar a frustração que ele fala, quando você só acha que vai ser feliz pelas coisas que você atinge, ou quando você tem uma inflexibilidade, né? A frustração dos desejos gera raiva, por exemplo, que vai te colocar no anterior, em passos anteriores. Mas ainda você tem combustível para levantar e quebrar a cara, ter essa coisa de às vezes não gostar de resultado, ter frustração, mas te faz caminhar e buscar outros resultados. Então você saiu da inércia. E aí você começa a ir, você não vai se despir dessas coisas, mas você vai calibrar e ter cada coisa no lugar certo. A gratidão, agradece por todas as coisas, né? Todas as situações são teu mestre. E lógico que eu não quero ficar repetindo, mas então eu faço por onde para sair de coisas que não são boas. Reconhecimento. O que é esse reconhecimento? Então eu reconheço por todas as pessoas que me ajudaram, eu reconheço por tudo, eu agradeço, né? Alegria, alegria genuína de viver, sentindo o sol, se alegrando pela felicidade, conquista dos outros. É tão gostoso ver que uma pessoa que estava do teu lado conseguiu, né? E tá conseguindo ser feliz e galgar outras coisas, que a gente foi fator de soma, também de problema. Mas assim, então a gente tem que ser fator de soma na vida dos outros. E lógico que tem seus perrengues, e até nos perrengues a gente aprende, vê os amigos que estão trilhando as coisas, estão conseguindo, né, ser feliz. Você pode até discordar do caminho do seu amigo, da sua amiga, mas você abençoa, você deseja que aquele caminho traga coisas boas e vai trazer, né? Então, vamos festejar as coisas boas, as alegrias dos outros, dos amigos, porque eles mostram que é possível, né? Porque eles mostram que se eles conseguiram, você também vai conseguir, né? E a gente está aqui para fazer isso. Você está conseguindo, seu amiguinho também vai conseguir ficar aqui vários minutos para poder prestar atenção e mudar a própria vida. E aí depois você vê, então, alegria, amor, né? O que é o amor? O amor, você tem o amor inicial, né? Aquele amor assim que é mais egoísta, que está ligado com a necessidade, mas aí você vai se descobrindo que você pode fazer as coisas por você mesmo. Então é um amor que só deseja coisas boas para o outro, que não tem essa dependência, essa necessidade, mas aí vai ficando cada vez mais puro, em patamares elevados, que você não precisa de uma retribuição, porque a sua felicidade vem do simples fato de ajudar, né? Então é um amor que ilumina todos, que cresce,
que não tem egoísmo, que não tem dependência, né? Aí depois a gente tem a liberdade das pessoas que se querem muito bem e que quando estão juntas é porque elas se querem bem, mas não porque elas têm que ficar grudadas numa prisão, sistema prisão, né? E o êxtase, o que seria esse êxtase? O êxtase é quando você sente essa comunhão, né, com tudo e todos à sua volta. Tá meio ruim sentir essa comunhão agora, porque o grau de sofrimento aqui da Terra tem um bichinho aqui, um inseto, foi embora. Esse grau de sofrimento, essa coisa toda, se a gente ficar numa comunhão, a gente até tem que ter, né, mas da versão mais evoluída, porque senão a gente não dá conta. Mas vamos seguindo aqui, ó. A única maneira de mudar a nossa vida é mudar a nossa energia. Então, gente, não é só mudar pensamento. Quando você fala pensamento positivo, galera, peraí, calma lá, como é que faz? A gente tem que saber como faz, teoria, prática e detalhes. Isso aqui é detalhe, tá? Então, você tem que mudar a sua energia. Como é que você faz isso? Você muda o campo eletromagnético, né? Que se transmite de forma constante. Em outras palavras, para mudar o nosso estado de ser, temos que mudar como pensamos e sentimos. Nós temos que mudar o padrão vibratório. Então, o filtro que nós temos, a gente tem que educar os nossos pensamentos, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente diz. Aí você fala, mas como, Carla? Primeiro, lembra que a gente já conversou aqui que emoção e sentimento são coisas parecidas, mas diferentes? Como assim? Emoção é algo que eu tenho de pronto. Quando a gente vive no piloto automático, quando o nosso livre-arbítrio parece perdido, que a gente está no piloto automático, repetindo com resposta padrão de se enfurecer facilmente, se zangar facilmente, não ter paciência, não ter persistência para fazer coisas boas, a gente está no piloto automático, a gente está sendo reativo, a gente está com respostas padrões, a gente está vivendo no passado que se repete. Quando a gente começa a pegar as emoções e trazer ela para a luz, tirar do inconsciente, seja através da hipnose, seja através da boa vontade sua de examinar aquilo que você pode, que você consegue. O que acontece nessas horas? Quando você faz isso, você pega aquela emoção que está no fundo e trabalha, você transforma a emoção em sentimento, você traz a razão para colocar ela onde deve ser e você escolhe olhar então também para a vida, para as situações e para os fatos de uma forma positiva, de uma forma que mesmo as coisas que você não compreende, você não participa, você dá força e dá luz para as coisas boas que trazem coisas boas, para as outras você manda uma oração e você não fica se lamentando, manda uma oração e sai daquela frequência e começa a ver e vibrar e pensar positivo. Eu sou capaz porque eu tudo posso naquele que me fortalece, porque eu tô com o Criador, porque eu sou parte da criação, eu sou a criação, parte dessa luz que me criou, e essa luz que me criou é a fonte que aqui emana, e quando eu sinto, quando eu faço isso de forma constante, eu estou alterando o meu padrão vibratório, eu estou alterando o meu campo eletromagnético, e eu começo a ter respostas diferentes do meu entorno. Então veja como que a mudança se dá. Que mais nós temos aqui? Onde você coloca a sua atenção, seu foco, você coloca a sua energia. Então é tão importante nós prestarmos atenção ao fato que o mundo inteiro está nos cobrando atenção. O mundo inteiro está querendo que a gente olhe para diversos lados, faça diversas coisas. Nunca foi tão incoerente as pessoas pensarem assim, eu preciso de uma canetinha que vai me emagrecer e eu quero comer aquela delícia que estão anunciando, que eu não posso viver sem. Então, olha que contrassenso, que contradição. Olha quanta tentativa de chamar a atenção. E aí, você tem que entender que tudo começa aonde você coloca a sua atenção tanto para o mundo externo quanto a nossa atenção para o mundo interno. Qual tipo de pensamento, qual tipo de sentimento eu quero alimentar, qual repetição que eu vou fazer. E nós temos uma coisa chamada neuroplasticidade, que não está aqui meu livro, ou tá, deixa eu ver se tá, para mostrar para vocês. Não tá. É um livro bem legal também, que ele fala do cérebro, da neuroplasticidade, que vale a pena trazer depois e conversar com vocês. Mas então é isso, tá?
Temos mais 6 minutos aqui, vamos cumprir aqui os 6 minutos. Se toda a sua energia do presente é desviada do passado para o futuro, você vive uma constante repetição. Haverá bem pouca energia para criar uma experiência desconhecida. Uma nova linha do tempo. Aqui a gente começa a falar de linha do tempo, galera. Não é lindo isso? Linha do tempo é tudo de bom. Eu adoro isso. A gente tá numa linha do tempo desgraçada, coisa tá indo tudo errado, tudo buraco, tudo ruim. Aí você fala assim, bom, o que eu fiz para merecer isso? Deve ter feito alguma coisa, né? Em algum local. Aí você fala, ai, mas isso é péssimo de pensar, Carla, porque se eu penso que eu fiz alguma coisa, eu não posso mudar. Pode e deve mudar, né? Porque, e outra coisa, não fique triste, porque se você pensa assim, ai, mas eu fui responsável por fazer isso, ou por ter isso na minha vida, ó, de certa forma, pela circunstância, você atraiu isso, por alguma coisa que você estava vibrando. Então, isso se exteriorizou. Não fique triste pelas coisas, só pense que quando eu assumo a responsabilidade pelos meus atos, eu não preciso falar, ai, eu sou culpada, eu sou errada, eu sou... Não é vitimização, não é uma compreensão de não querer ficar buscando culpado para brigar com o mundo afora, porque não muda nada, mas pensar em que parte eu sou responsável por isso. Eu trabalho na minha parte. Para os outros eu abençoo e mando embora, né? Quem eu quiser abraçar, eu abraço. Quem eu quiser mandar embora, eu mando. Mas eu vou trabalhar em mim o que eu posso mudar. Vamos lá. Porque aí você vai ter uma linha do tempo nova. Você vai entrar na linha do tempo mais adequada para você, que vai te trazer experiências boas e aquilo que você deseja viver, né? Será possível seu corpo seguir a mente para o desconhecido? Olha isso. Para que sim, é necessário que você mude onde coloca a sua atenção. Isso leva a mudar a sua energia. Então, olha, gente, coloca a sua atenção nas coisas boas, interprete os fatos de forma mais positiva ou deixe de lado, não fique dando tanta atenção. O que iria requerer que você mudasse como pensa e como sente por tempo suficiente para algo novo acontecer. Então, presta atenção nisso. Aquilo que você coloca a sua atenção e ensaia mentalmente, muitas e muitas vezes, não só se torna quem você é do ponto de vista biológico, como também determina o seu futuro. Aqui a gente vai entrar numa coisa super bonita que vocês vão ver. Eu vou dar uns exemplos agora, antes de terminar essa live aqui que está chegando perto do fim, porque vocês vão ver que impressionante, gente. E é lindo isso, é lindo. Ó, estudos de Harvard com pessoas que nunca haviam tocado piano, dividido em 2 grupos, um que fez o treino no piano e o outro que ensaiou os mesmos movimentos só no mental, mesmas redes neurais desenvolvidas. Estudos similares mostram o mesmo tipo de resultado com o treinamento muscular. Mas volta aqui do piano, gente. Ó, é que eu vou trazer mais dados aqui. Imagina que você vai tocar umas escalas, alguma coisa, né? Eu tenho um teclado aqui do meu lado, mas é tudo de ouvido, que eu preciso estudar. Não deu tempo. Todo tanto quanto tempo. Ai, que raiva. Mas eu amo isso, eu amo música, né? Mas eu sou, assim, eu estudei só violão, e quando eu era bem novinha, né? E aí depois eu comprei um piano usado, há muitos anos atrás, porque eu me apaixonei. Mas, assim, gente, imagina que você vai tocar umas escalas lá para quem toca de verdade, ou porque nunca tocou, ou vai aprender, e a gente começa a se visualizar tocando. Olha que lindo, tipo, mas aí você não pode se visualizar em terceira pessoa, você tem que sentir que você está fazendo aquilo. E você começa a treinar só no mental, tantas vezes por dia, e outra pessoa vai lá e treina mesmo no teclado. Depois vocês colocam para tocar e a pessoa que treinou no mental, ela já sabia como aquela que estava treinando de fato. A mente não sabe a diferença. Aqui você está vendo um resultado prático, mas vamos ver mais resultado aqui, ó, que legal. Estudos similares mostram o mesmo tipo de resultado com treinamento muscular. Um estudo pioneiro na clínica, aqui vocês vão ver a mudança, não só de um resultado palpável no fazer, como no físico. Um estudo pioneiro na clínica Cleveland, 10 sujeitos da pesquisa com idade entre 20 e 35 anos, treinamento mental de flexões de bíceps, 5 sessões semanais, treinamento por 12 semanas. Então imagina, eu acho que é mais fácil treinar, né, do que ficar treinando no mental, né? A dificuldade que a gente tem de fazer isso, assim, é chato demais. Se a gente está no mundo físico, vamos treinar no mundo físico. Mas essa experiência mostra pra gente o tanto que é louco o bagulho, olha isso. Resultado, aumento de 13,5% de força dos bíceps sem exercício físico, só mental. E ainda mantiveram esse ganho por 3 meses depois do fim das sessões de treinamento. Gente, isso aqui
Olha só, mudou o físico. Vamos mais uma aqui. Antes de terminar, vou contar mais experiência para vocês. Equipe composta por cientistas da Universidade do Texas, em San Antonio, Clínica Cleveland e Centro de Pesquisa da Fundação Kessler, em West Orange, Nova Jersey, ou New Jersey, né? Visualização das contrações dos músculos flexores do cotovelo. Sessões de 15 minutos, 5 dias por semana, durante 12 semanas. Tudo isso, gente, ó, você faz um relaxamento e começa a se visualizar fazendo. Um grupo se visualizava de fora, olha o que eu falei. Então ele se via de fora fazendo. O outro dentro da atividade que fazia. Então ele sentia até. Ele trazia para a sensação do corpo. E ainda havia um terceiro grupo de controle. O que usou imagem externa não demonstrou mudanças significativas, então você tem que se ver de dentro fazendo alguma coisa. Mas o que usou imagem interna teve aumento de força de 10,8%. Louco, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Outra equipe de pesquisadores de Ohio engessou o pulso de 29 voluntários por um mês, garantindo que não conseguissem mover a região nem sem querer. Metade do grupo, exercícios mentais. 11 minutos diário, 5 dias por semana, imaginando que mexiam os músculos do pulso engessado. Não dá pra, né? No fim do mês, já sem o gesso, quem treinou estava 2 vezes mais forte de quem não fez nada. Esse treino era mental, né? Porque eles não podiam mexer nem um pouco. O resultado do treino mental aparece quando você se vê vivendo algo e não em terceira pessoa. Presta atenção, isso é importante, hein? Vocês depois começam fazendo dar resultado porque vocês não prestaram atenção nos detalhes. Foram comer um lanche, foram fazer outra coisa, né? Eu não estava prestando atenção. Volta o vídeo. Estudos mostram como ensaio mental não só muda o cérebro, como também pode mudar o corpo pelo pensamento. E aqueles que acrescentaram o componente emocional tiveram o resultado ainda mais pronunciado. Então, gente, ó, muda o pensamento, muda a emoção. Você vai mudar a linha temporal, você vai mudar o teu físico, você vai mudar a tua força, né? Então é além da lenda, tá? Então isso aqui muda mesmo. A gente tá muito acostumado a achar que o mundo mental e emocional não tem nada a ver com a parte física, mas ela tem tudo a ver, porque mesmo a parte física é uma ilusão, é uma energia condensada, né? Então é isso, ó. Espero que vocês tenham gostado. Para não ficar longo, eu vou me despedir. E semana que vem, se Deus quiser e vai querer, tem mais. Um beijo para você. Bom fim de semana. Se eu aparecer por aqui para dar uns recadinhos, falar alguma coisa breve, mas cumprida a missão da semana dos vídeos longos do nosso estudo, tá bom? Beijo, beijo. A gente se vê, a gente se fala no próximo vídeo. Tchau, fui.